Aquele momento precioso de nós ouvirmos a voz de Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Quarta mensagem que o pastor traz à igreja sobre o tema a providência de Deus. Então diz assim a palavra: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele fale ainda mais profundamente a igreja sobre essa sua providência. Oremos ao Senhor. Meus amados irmãos, Igreja Santa, Igreja Gloriosa de Jesus Cristo, já é a quarta mensagem que o pastor traz à igreja sobre o tema a providência divina. E eu já disse aqui nos cultos passados que esse tema, essa doutrina da providência divina, ela tem uma importância fundamental para que você possa ter uma boa saúde espiritual. Infelizmente, ela tem sido negligenciada, ela não tem sido ensinada nem nas igrejas, nem nos seminários, nem nas faculdades teológicas, não se encontra literatura sobre este tema aqui. Então, Deus tem nos ensinado que a doutrina da providência divina, ela ensina a igreja que Deus está governando tudo, que Deus está preservando tudo aquilo que Ele criou, que Deus está no controle absoluto de todas as coisas, que Deus age de uma maneira providencial em tudo aquilo que Ele criou. Quer dizer, o mesmo Deus que usou a sua palavra de poder para criar todas as coisas, esse mesmo Deus, Ele usa a mesma palavra do seu poder para governar tudo aquilo que Ele criou. Amém? É o que Paulo diz aqui, né? Ele diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, a verdade, ninguém pode retrucar, é que nada nem ninguém nesta terra, meu irmão, escapa desta ação providencial de Deus. Preste atenção no que o pastor falou. Está estranho o som, João, está sem peso, está dando eco aqui em cima para mim. Mas será possível que esse som me persegue? Nada nem ninguém nessa terra escapa desta ação providencial de Deus. Então nós entendemos já o quê? Que Deus, Ele tem os seus decretos, Ele tem o seu plano, Ele tem os seus propósitos, todos eles já determinados desde antes da fundação do mundo. E Deus, como todo-poderoso que é, Ele tem a capacidade, meu irmão, de dirigir tudo aquilo que Ele planejou, tudo aquilo que Ele decretou. Amém? Deus tem essa capacidade. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Por isso que nós cremos que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Você crê nisso? Então fale aí para o teu irmão, diga, Deus está no controle, meu irmão. Diga, Deus está no controle. Agora, por favor, eu queria mostrar para você o profeta Neemias reconhecendo esta atuação de Deus em todas as coisas. Vamos lá ao Velho Pacto, o Velho Testamento. Neemias capítulo 9, versículo 6. Então diz assim o profeta, página 664. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então, em primeiro lugar, olha, Neemias está reconhecendo que só Deus é o Senhor, só tu és o Senhor. Em segundo lugar, o profeta diz assim, olha, Ele fez o céu e o céu dos céus e todo o seu poderoso exército. Quer dizer, o que é este céu que ele fala primeiro? É este universo que nós podemos contemplar com os nossos olhos naturais. Esse céu dos céus que ele diz aqui,
já é o universo além do alcance das nossas vistas. É o espaço sideral, sabe? É aquilo que nós não podemos alcançar com os nossos olhos naturais. É aquilo que está muito, muito, muito além das nossas vistas. Então tu criaste o céu dos céus e todo o exército dele. Quem é este exército que faz parte do céu e do céu dos céus? São as bilhões e bilhões de estrelas que existem, os astros, os planetas. Você sabe que muito dos astros, muito dos planetas, muitas das estrelas só podem ser vistas mediante telescópios poderosíssimos, né, que os astrônomos usam, senão jamais poderiam ser visualizados pelo homem. Ele disse assim: Senhor, tu fizestes a terra e tudo quanto há nela, os mares e tudo quanto há neles. Quer dizer, a terra, o mar, esse planeta que nós habitamos aqui, e tudo que há nesta terra, quem é que fez? Deus. Foi criado pelo próprio Deus. E ele diz mais abaixo: tu os preserva a todos com vida. Você vê que Deus preserva, Deus provê, Deus guia, Deus protege, Deus governa tudo aquilo que ele mesmo criou. Nada, olha, absolutamente nada foge, meus irmãos, deste controle, deste governo soberano e absoluto de Deus. Amém? No finalzinho aqui ele diz assim: e o exército dos céus te adora. Quer dizer, todos os seres celestiais adoram a Deus. Então, a verdade bíblica é que os céus, o céu dos céus, a terra, o mar, tudo isto aqui, meu irmão, está debaixo do governo providencial de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Veja, por exemplo, o que Deus determinou no livro de Gênesis. Vamos lá, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 8. Olha como Deus é tremendo. Como tudo isso foi determinado por ele, tudo foi decretado, e Deus trabalha providencialmente para que os seus decretos sejam cumpridos. Então, capítulo 8, versículo 22. O Senhor disse assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Eu disse: olha, enquanto durar esta terra, até o dia que ele voltar, até o dia que ele fizer tudo novo outra vez, não deixará de haver, né, nem sementeira, nem ceifa, nem frio, nem calor, nem verão, nem inverno, nem dia, nem noite. Agora, para que isto aqui aconteça, meu irmão, é absolutamente necessário que o sol e a lua exerçam as suas funções ininterruptamente, sem nunca parar. Quais são as funções, pastor, que Deus confiou ao sol, que Deus confiou à lua? Para que sempre exista dia, para que sempre exista noite. Qual foi essa função? Vamos ver aqui. Por favor. No livro de Salmos, vamos lá para o meio da Bíblia. Salmo 136, versículo 8 e versículo 9. Ele diz que Deus colocou o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidir a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha, Deus deu uma função ao sol. Ele tem que iluminar, e ele tem que aquecer a terra, ele tem que iluminar o dia. Deus deu uma função para a lua, Deus deu uma função para as estrelas. Então não haverá nunca, jamais, meu irmão, nunca deixará de haver dia, nunca deixará de haver noite, nunca vai deixar de haver verão, de haver inverno, de haver frio, de haver calor. E tudo isto aqui ocorre para benefício da terra. Tudo isso foi estabelecido por Deus soberanamente, para benefício da terra e de todos aqueles que nela existem, que nela habitam. Você está lembrado que eu disse aqui no dos cultos passados, que até os demônios, eles são objetos desta providência divina. Até os demônios, antes da cruz do Calvário, quando eles agiam como espírito nos ares, quando eles entravam, quando eles saíam, quando eles podiam se apossar de uma pessoa, até esses espíritos malignos, eles estão debaixo desse governo de Deus. Eles não podem, em hipótese alguma, agir, sabe, sem que esteja debaixo da observância de Deus. Não pode, é absolutamente impossível. Deus está no controle de tudo isso aqui.
Houve um episódio ao longo do ministério terreno de Jesus que mostra isso, ilustra isso que o pastor está dizendo para você. Eu vou mostrar para você no livro de Lucas. Porque a sensação que dá é que existem algumas coisas neste mundo que estão fora do controle de Deus, né? As pessoas imaginam que o homem possa fazer o que quer, que Deus não se mete nessas coisas, que o demônio, se ele estivesse aí nos ares, ele podia entrar na vida de quem ele quisesse, ele podia destruir quem ele quisesse, sabe? Ao seu bel prazer. Isso não é verdade. Então vamos ver. Lucas capítulo 8, versículo 26 em diante, diz assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Olha, isto aqui só aconteceu até a cruz, viu? Na cruz, ele nos libertou do império das trevas. Ele expulsou o príncipe desse mundo, ele colocou esses demônios em algemas eternas para o juízo do grande dia. Porque essas seitas que existem aí de corrente, de libertação, eles pegam essa passagem aqui, aí jogam medo nas pessoas, dizem que elas estão possessas de demônio, que tem uma legião, que tem que se libertar, que tem que fazer corrente disso, tem que fazer corrente daquilo. Isso é mentira. Isso aqui foi antes da cruz. Na cruz o Senhor disse: está consumado. Então veja só, versículo 30. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Você vê? Até para entrar naqueles porcos naquela época, foi necessário que houvesse uma permissão de Deus. Eles não podiam sair do homem. Jesus disse: olha, sai deste homem. Mas eles não podiam ir para onde quisesse. Eles não podiam tomar o seu destino ao seu bel prazer. Eles só poderiam ir para onde Deus permitisse. Então, até para entrar nos porcos, foi necessário que Jesus o permitisse. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de espinhadeira abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Você vê? Eles não podem, meus irmãos, fazer nada, absolutamente nada, sem que seja por uma ordem expressa de Deus, e tem que ser para cumprir os desígnios de Deus. É isto que eu quero que você entenda. Você lembra, eu falei aqui, quando Satanás, meus irmãos, quando Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, e logo em seguida que Satanás tocasse no próprio Jó, quando Deus permitiu isso, você prestou atenção, Satanás, ele não pôde ir nem 1 milímetro além daquilo que Deus havia determinado. Não pôde passar dos limites. Com os anjos bons, com os anjos eleitos, é exatamente a mesma coisa. Todos eles, irmãos, estão debaixo do controle de Deus, e eles só podem fazer aquilo que Deus determinar, e tem que ser para cumprir os propósitos divinos, os propósitos de Deus. No livro de Salmos, mais uma vez, vou mostrar isso para os irmãos. Salmo 91. Olha, isso dá uma tranquilidade tremenda para você, sabia? Você saber que tudo está no controle de Deus, né? As coisas não estão aí acontecendo ao bel prazer, né? A nossa vida neste mundo não é uma aventura cega, absolutamente não. Então, Salmo 91, versículo 11 e 12, diz assim: Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Olha só, Deus dá ordem aos anjos a teu respeito, a respeito daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem uma vida reta, daqueles que estão vivendo uma vida de santidade, daqueles que estão vivendo uma vida de justiça.
para que os anjos de Deus guardem aquela pessoa em todos os seus caminhos. Amém? Obedecem às ordens de Deus. Salmo 103, um pouquinho à frente. Versículo 20. O salmista diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Quer dizer que os anjos executam as ordens de quem? Deus. Eles obedecem a palavra de quem? De Deus. Amém? Tudo debaixo do controle absoluto de Deus. Em Mateus, vamos um pouquinho à frente. Mateus capítulo 26, versículos 53 e 54. Quando foram prender Jesus, né? Então, na hora que chegou os soldados com Judas, então Pedro pegou a espada e já ia meter espadada em todo mundo. O Senhor repreendeu Pedro e disse assim: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Jesus diz: olha, Pedro, fica calmo, que isso? Por que você puxar da espada? Você acha que por acaso eu não poderia rogar ao meu Pai, e meu Pai neste momento não enviaria aqui, neste lugar, mais de 12 legiões de anjos e acabava com essa farra? Pedro disse, mas Jesus diz: mas olha, Pedro, se eu fizesse isso, como é que se cumpririam as Escrituras, segundo as quais as coisas tinham que suceder desta forma? Essa Escritura diz que eu tinha que ser preso, eu tinha que ser vendido por um beijo, eu tinha que ser vendido por 30 moedas de prata, eu tinha que ser traído por Judas. Como é que isso ia acontecer se eu fizesse isto? Quer dizer, tudo no mais absoluto controle de Deus. Amém? Diga: Deus está no controle. Agora, este mesmo controle aqui, Deus exerce, irmão, sobre todos os seres humanos. Quer seja sobre os vasos de honra, quer seja sobre os vasos de desonra. Eu disse aqui, mesmo as atitudes perversas dos homens, aquelas atitudes mais perversas, elas só podem ser praticadas pelos homens se houver uma permissão expressa de Deus. Tudo está no controle de Deus. O sujeito pega um avião, um terrorista árabe, né, da Al-Qaeda, daquele grupo terrorista lá do Osama Bin Laden, e cheio de passageiro, e pega o avião e diz: vou lançar sobre aquele prédio, e lança. Aquilo ali está no controle de Deus. Deus permitiu aquilo. Deus permitiu aquilo. Aquilo foi uma disciplina também violenta sobre os Estados Unidos da América. Viu? Aquilo foi uma disciplina tremenda sobre eles. Aquilo não aconteceu ao bel prazer. Aquilo não aconteceu por obra do acaso. Aquilo não foi uma decisão tomada pelo homem, sabe? E Deus ficou alheio aqui. Não, Deus permitiu que eles fizessem aquilo, senão não teriam feito. No livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 17, o povo de Deus tem muita dificuldade de crer nisto, porque eles foram ensinados de que o diabo está solto aí, fazendo o que quer e o que não quer. Eles imaginam que há uma dualidade de poder, que há Deus de um lado, o diabo do outro, e os dois, sabe? Os dois estão brigando, se degladiando, para ver quem é mais poderoso, para ver quem consegue fazer mais coisas. Não, não é isso que a Bíblia diz. Absolutamente não. Então, Atos 17, versículo 25. Paulo diz que Deus nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Olha, quem é que dá vida, quem é que dá respiração e quem é que dá tudo mais que tem de haver na nossa vida? Deus. Versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Você vê que tudo que nós somos, irmãos, está diretamente vinculado a Deus. Olha, desde o momento que o teu espírito, que o meu espírito foi revestido de carne no ventre da nossa mãe, desde aquele momento, Deus já estava dirigindo os teus dias. Desde aquele momento lá. Pastor, mas isso está na Bíblia? Claro que está na Bíblia. Você sabe que aqui na igreja não é a lógica do pastor, não é o que o pastor acha, como em muitas igrejas aí. Aqui é o que Deus fala com a palavra. Aqui nós conferimos coisas espirituais com
espiritual. Vamos ver isso na Bíblia. Salmo 139. Volte lá no livro de Salmos. Salmo 139, versículo 14 e 15. O salmista disse assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Olha como é que o salmista diz: ó Deus. Você já pensou, você já parou para pensar, irmãos, que realmente é assombrosamente maravilhoso, como diz o salmista, o modo como Deus forma o corpo humano? Você já parou para pensar nisto? Este corpo maravilhoso que você vê aí, que tem uma engrenagem fantástica, coração, né, quilômetros e quilômetros de veia, de artérias, fígado, rins, né, e pâncreas, e tal, estômago, intestino, isso, aquilo. Você já parou para imaginar como é que esse corpo é assombrosamente maravilhoso, formado por Deus? Um homem e uma mulher se relacionam, de repente sai uma aguinha do homem, né? Aqui são os espermatozoides, milhões de espermatozoides saem naquela hora, e um deles só consegue chegar até o óvulo da mulher, fecunda o óvulo, e dali a pouco começa o grande milagre da formação de todo este organismo aí. O salmista diz: ó Deus, isto é maravilhoso. Ele disse: as tuas obras são admiráveis. São admiráveis as obras de Deus. Às vezes nós não paramos para pensar nisto, né? Como é que Deus faz essas coisas de uma forma tão maravilhosa? No versículo 16, ele continua: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quer dizer que os olhos de Deus nos viram a substância ainda informe, a substância ainda sem uma forma humana. Que substância era essa? O nosso espírito. Deus primeiro não nos criou como espíritos angelicais, a sua imagem e a sua semelhança? Criou. Então, Deus nos predestinou a este mundo, e antes mesmo de o nosso espírito ser revestido de carne, Deus já havia decretado tudo a nosso respeito, meu irmão. Está aqui escrito. Por exemplo, o lugar do nosso nascimento. Deus disse: olha, no ano de 1955, no dia 3 de outubro, olha, na cidade de Recife, tal hora, que eu não lembro qual foi a hora, vai nascer um sujeito lá chamado Carlos Magno de Miranda. Já estava decretado por Deus isso aqui. Deus já havia decretado, por exemplo, a cidade que você ia nascer, a maternidade que você ia nascer. Deus já havia decretado quem seriam os teus pais. Isso não foi obra do acaso, tudo já estava determinado por Deus. Às vezes o teu pai morava lá no Rio Grande do Sul, a tua mãe morava lá na Amazônia, de repente já estava decretado, alguma coisa aconteceu, os dois se encontraram. Formaram um casal, e daquele casal que um estava no norte, outro estava no sul, nasceu você. Tudo isso é fruto, meu irmão, é produto, é resultado da vontade providencial de Deus para nossas vidas. Amém? O sábio Salomão, ele fala um pouco sobre isto. No livro de Eclesiastes, por favor, capítulo 3. Aliás, ele é tremendamente objetivo aqui, Salomão. Então, Eclesiastes 3, versículo 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Olha, irmãos, este governo providencial de Deus aqui é tão tremendo, é tão espetacular, é tão maravilhoso, que você vê, depois que uma criança nasce, Deus já providenciou de antemão que o corpo daquela mulher começasse a produzir um leite para sustentar o recém-nascido. Deus já providenciou isso de antemão. Então, a verdade bíblica é que
A providência de Deus sempre se manifestou neste mundo, e mais do que isso, sempre se manifestou na vida das pessoas individualmente. Porque tem gente que diz, não, Deus não está preocupado com essas coisas, Deus está preocupado com coisas grandes, Deus não está preocupado comigo individualmente, Deus só trata com o mundo inteiro. Absolutamente não. Deus sempre manifestou a sua providência na vida individual dos seres humanos. Deus sempre fez isso, irmão, para mostrar o seu poder e para mostrar que Ele, Deus, é que governa todas as coisas. Que Ele, Deus, é que está no controle absoluto dos homens. Amém? Olha, vou dizer para você uma coisa. Deus age providencialmente desde as coisas mais corriqueiras da nossa vida. Os mínimos detalhes da vida, sabe? Esse governo providencial de Deus está em ação. É Deus que executa o plano da salvação. É Deus quem manifesta juízo sobre os homens. É Deus que faz tudo, meu irmão. Tudo está diretamente ligado ao governo de Deus. Quer dizer, então, que todos os seres humanos, individualmente, preste atenção nisso, estão nas mãos de quem? De Deus. Todos, sem exceção. Quer sejam filhos de Deus, quer sejam os filhos do diabo. Vamos ver Salomão falando isso, um pouquinho à frente, capítulo 9 de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1, deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Tremendo, não? Tudo, todas as obras, tudo está nas mãos de Deus. Tudo depende de Deus, tudo foi permitido por Deus, tudo está absolutamente no controle do Deus Todo-Poderoso. Agora, eu quero mostrar para os irmãos amados um exemplo bíblico que mostra esta providência de Deus aqui, agindo ao mesmo tempo na vida de um indivíduo e ao mesmo tempo na vida de uma nação. E eu acho fantástico isso aqui. Você sabe que Deus um dia, Ele chamou Abraão, Ele disse, Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão morava no meio de uma família idólatra, numa terra onde reinava feitiçaria, e Deus disse, olha, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus prometeu a Abraão uma nova terra. Então Abraão naquele momento, ele foi chamado por Deus para ser um instrumento que Deus usaria na formação da nação de Israel, na formação do povo hebreu. Olha, Deus guiou, irmãos, todas as coisas na vida de Abraão, para que através de Abraão fosse criado um povo que teria os cuidados especiais de Deus. O povo de Deus, o seu povo, como Deus constantemente se refere na Bíblia Sagrada. Você conhece a história perfeitamente bem, nós já vimos aqui da igreja inúmeras vezes isso. Agora, veja o que Deus disse a Abraão. Abra agora em Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 15, versículo 12 em diante. Diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, olha o que Deus fala com ele: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Você vê, tudo aquilo, irmãos, que aconteceu com os hebreus lá no Egito, nós conhecemos a história, né? Tudo aquilo que aconteceu no tempo de Moisés, olha, já havia sido predito anteriormente por Deus a Abraão. Deus decretou que seria assim, e Deus providencialmente fez com que as coisas acontecessem da maneira que ele, Deus, havia decretado. Então ele disse: Abraão, sabe com certeza, quer dizer, isso não vai deixar de se cumprir. E tudo se cumpriu exatamente como Deus decretou.
Deus havia decretado: olha, a tua posteridade vai viver no cativeiro em terra alheia, vai ser cativo no Egito. Deus disse: olha, o tempo desse cativeiro será de 400 anos. E tem mais. Depois, Abraão, eu vou castigar o povo que vai fazer a tua posteridade sofrer. E no final das contas, esse povo vai sair da escravidão com grandes riquezas. Eles vão sair de lá com grandes riquezas. Agora, vamos ver biblicamente a providência de Deus se manifestando para que tudo acontecesse da maneira que ele decretou para Abraão. Vamos ver isso na Bíblia. Gênesis 37. Isto é maravilhoso, sabia? Olha, isso é fantástico. Gênesis capítulo 37, versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talada de mangas compridas. Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, mas que a todos os outros filhos odiaram-no, e já não podiam falar pacificamente. Olha, quando eles perceberam que Jacó amava mais a José do que os outros filhos, tinha aquele xodó especial por José, porque José era o filho mais novo. Era o filho da sua velhice. Imagina um homem, já numa idade avançada, de repente, tem a felicidade de ser pai de novo. Olha, ele se desmancha todo, ele fica, com aquela criança que nasceu, sabe? Não é que ele fizesse distinção entre os outros, não é que ele amasse menos. O sentido dessa expressão aqui, que amava mais que todos os outros, é que ele demonstrava esse amor de uma forma mais evidente. Isso era natural, absolutamente natural. Só que por causa disso, os outros irmãos já não se falavam mais com José pacificamente. Já começaram a ficar inimigos. Versículo 5. Agora a coisa complica mais ainda. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? Eles entenderam o significado do sonho, e com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículo 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Quer dizer, Deus começou a mostrar em sonhos aquilo que ele mesmo, Deus, iria fazer acontecer na vida de José através da providência divina. Deus começou a mostrar: olha, José não entendia como é que ia ser isso, como é que isso ia acontecer. Olha, vai chegar um momento que os teus irmãos vão ter que se inclinar perante você. E tem mais, vai ter uma hora, vai ser teu pai, tua mãe, e todos os 11 vão se inclinar perante você. E quando ele contava os sonhos, mesmo sem saber o significado, os irmãos entendiam e ficavam cheios de ódio contra José. Mas o pai dele dizia: puxa vida, o que será isso? O que este sonho aqui quer dizer na verdade? Versículo 12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Versículo 18. De longe o viram, os irmãos viram ele vindo de longe. E antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Olha o que a inveja faz, hein? Você já imaginou?
Os irmãos com inveja, né? Só porque ele relatava os sonhos, começaram a sentir um desejo de matar o próprio irmão. Quando viram José vindo lá, lá vem o sonhador, lá vem o homem que disse que o feixe dele se levanta, os nossos se inclinam perante ele, que viu o sol, que viu a lua, que viu as estrelas se inclinando perante ele. Lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Quer ser melhor do que todo mundo, está querendo se sobressair, está querendo aparecer, vamos matar esse sujeito. Mas eu disse aqui já que nada acontece sem que seja Deus fazendo ou permitindo que alguém faça. O desejo deles era do quê? Matar o irmão. Vamos ver. Versículo 19. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, o livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramei sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Olha a providência de Deus agindo. Deus agora já usa um dos irmãos para dizer: calma, não vamos fazer isso, não vamos matar o nosso irmão, não vamos derramar sangue, vamos fazer diferente, vamos prendê-lo aqui nessa cisterna. Versículo 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talada de mangas compridas que trazia. E tomando, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: e que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, e o tiraram da cisterna, e o venderam por 25 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talada de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Você vê, o desejo dos irmãos era matar José, mas eles não podiam fazer, irmão, nada além daquilo que Deus decretara. Então eles venderam José como escravo e disseram: como é que nós vamos falar para o nosso pai agora? Como é que nós vamos dar conta de José? Pega a túnica dele, pega o blusão de José, mata um animal aí, mataram um animal, encharca de sangue, leva para o velho lá, manda ele ver se é ou não é de José. Olha, Jacó, vê se é a túnica de José. Jacó olhou: é. Ai, meu Deus do céu, cheio de sangue, isso é sangue de um animal. Certamente que um animal selvagem comeu José, devorou José, acabou com a vida de José. Enquanto isso, os mercadores, irmãos, os midianitas, levavam José como escravo. O que aconteceu lá na frente? O que ocorreu lá na frente? Veja o versículo 36. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Os midianitas levaram José como escravo, chegaram lá na frente e contaram com Potifar, disseram: olha, tem um escravo aí, ó, daqui, ó, maravilha, garoto jovem, de boa aparência, um escravo valioso. Isso perfeitamente, eu quero comprar esse escravo. Passou a ser escravo na casa de Potifar, se tornou escravo no Egito. Quer dizer que o primeiro hebreu, como Deus havia decretado a Abraão, já estava no Egito. Só que Deus havia decretado que toda a posteridade de Abraão estaria no Egito. Não era apenas um, mas o primeiro já estava. Isso era a providência divina se manifestando para que os decretos de Deus se cumprissem. Mas toda a família de Jacó tinha que chegar ao Egito. Era o que Deus havia decretado. Então vamos ver.
Capítulo 39 de Gênesis, versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Olha, às vezes Deus abençoa a casa de um ímpio. Às vezes Deus abençoa uma empresa de um incrédulo por amor ao filho dele que trabalha naquela empresa. Você vê? Abençoa a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha confiou às mãos de José. De maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Você vê que até aqui você não vê José blasfemando, você não vê José reclamando, você não vê José se maldizendo, você não vê José com a confissão negativa. Por que José se mantinha com uma postura tão digna? Sabe por quê? Porque José, irmãos, estava absolutamente convicto que Deus estava no controle da sua vida. José no íntimo dizia: Deus está no controle da minha vida. Isto aqui não é obra do acaso. Isto aqui não está acontecendo ao bel prazer. Isso aqui não está acontecendo a revelia de Deus. Deus está no controle disso. Deus está permitindo tudo isso. Por isso que ele se mantinha absolutamente tranquilo. Amém? Versículo 7. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos de José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha só, a mulher de Potifar, uma mulher de maus princípios, uma mulher de um caráter mau, botou os olhos de José e passou a desejar José para ela, como amante dela. E ela diz: ó, José, eu queria ficar com você, meu marido está sempre viajando, ele está sempre cuidando dos afazeres, olha, você pode desfrutar de tudo, do bom e do melhor. Eu disse: espera aí, alto lá, eu não posso fazer isto. O teu marido me confiou todos os bens dele. Ele disse que eu tenho direito sobre tudo, menos sobre você, que é a mulher dele. Ele confia em mim, e eu vou trair a confiança do teu marido, e eu vou pecar contra o meu Deus? Eu não posso fazer tal coisa? Agora veja só, no versículo 10. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. A mulher começou a tramar, sabe? Mas esse José, como é que pode isso? Esse sujeito não se rende, né? Por mais que eu jogue meu charme, por mais que eu seduza, por mais que eu dê um olhar 44 para ele não vem de jeito nenhum. Como é que é possível? Não tem uma história de um olhar 44 que fala por aí, né? Olha, lançou um olhar 44. Isso, mas não é possível. E ela começou a ficar profundamente indignada. Olha, nada deixa uma mulher mais indignada do que quando ela é rejeitada por um homem. Esta mulher ficou profundamente, ela disse: esse José me paga. Ele vai ver o que eu vou aprontar para ele. Olha só. Então, quando ele veio um dia na casa dela, não tinha ninguém em casa, versículo 12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Agarrou José à força pela roupa, viu? Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, agora vem a vingança dela, né? Chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-me meu marido este hebreu para insultar-no, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. José agora é vítima de uma terrível calúnia. Mais uma vez eu chamo a atenção da igreja.
Lembre-se que Deus está no controle de todos os atos dos homens, sejam eles bons, sejam eles maus. Tudo isto aqui estava sendo permitido por Deus. Às vezes você é alvo de uma injustiça, às vezes alguém te envolve numa calúnia, numa fofoca, alguém fala uma mentira sobre você, e às vezes você quer fazer o mundo virar de cabeça para baixo, quando você deveria ficar tranquilo e dizer, se eu não fiz, e essa pessoa está falando, Deus está permitindo, tem algum propósito de Deus nessa história. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus estava permitindo ou não estava permitindo? Estava. Versículo 19. Agora o marido dela vem, né? Ela conta toda a história para Potifar. Tendo o Senhor, Potifar, ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Agora, a providência divina coloca José no fundo de uma prisão. Vítima de uma calúnia, Potifar fica irado, joga esse hebreuzinho na prisão. Como é que você traiu a minha confiança? Como é que você tentou pegar minha mulher, rapaz? Uma calúnia, hein? Mas isto era a providência de Deus. Lançou dentro da prisão, dentro do cárcere, mas Deus já agiu, fez com que o carcereiro simpatizasse com José. E ele começou a dar todas as regalias a José, a ponto de deixar José responsável por toda a prisão. Era Deus agindo. A Bíblia diz, o Senhor, porém, era com José. Olha, Deus é contigo, irmão, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Se você é fiel a Deus, se você é justo, se você vive por fé, você pode estar aonde você estiver, o Senhor é contigo. Não temas, porque o Senhor é contigo. Agora, o que aconteceu na prisão, hein? Por que Deus permitiu que José fosse lançado no cárcere? A Bíblia diz que lá na prisão estavam os empregados de Faraó. Olha só, por favor. Gênesis, capítulo 40, versículo 1. Diz assim: passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó com seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Dois empregados de Faraó, o copeiro-chefe e o mordomo-chefe, né? E o padeiro-chefe, cometeram alguns erros. Faraó bota os dois na prisão. Foram colocados na prisão. Aí o carcereiro disse: José, toma conta desses meninos aí, serve eles aí, você é o responsável pela prisão. Começaram a viver junto, né? Versículo 5. E ambos sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados, estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do Senhor: por que tendes hoje triste o semblante? José, por que vocês estão tão tristes hoje? O semblante de vocês está caindo, vocês estão para baixo, porque essa tristeza tomou conta de vocês. No versículo 8 eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Agora José pediu que eles contassem o sonho. Você vê, Deus agora, irmãos, de uma maneira providencial, dá capacidade a José para interpretar o sonho que esses dois indivíduos tiveram. Então, o copeiro-chefe conta o seu sonho, o padeiro-chefe conta o sonho dele. Para um, José disse assim, versículo 12: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias
Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando tu eras copeiro. Versículo 14. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem. E rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus. E aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Aí o padeiro-chefe, quando viu José interpretar o sonho do outro, coisa boa, dentro de 3 dias ele vai ser reintegrado ao serviço, vai voltar a servir a Faraó de novo. Vou contar também o meu governo. É bom demais, é muito bom. Aí foi lá contar. Versículo 18. Contou o sonho, José disse: olha, a interpretação é esta do teu sonho. Os 3 sextos são 3 dias também. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão a carne. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe, olha lá, cumpriu-se, e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe, reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. Agora, olha como é que são as coisas de Deus. José disse assim para o copeiro-chefe: olha, você vai ser reintegrado, o Faraó vai te chamar outra vez, você vai servindo. Quando isto acontecer, lembre-se de mim, por favor. Tenha misericórdia de mim. Fala de mim para Faraó. Diga para Faraó que eu fui roubado lá da terra dos hebreus. Eu não fiz nenhum mal, eu não pratiquei nada de errado para estar aqui nessa prisão. Por favor, interceda por mim. Cumpriu-se o que José havia interpretado, ele foi solto, ele começou a servir novamente o rei. Olha o que diz o versículo 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Você vê? O copeiro-chefe se esqueceu de José, irmão. Mas Deus jamais se esquece dos seus. Na verdade, tudo ali estava no mais absoluto controle de Deus, irmão. Nada era obra do acaso. José ainda permaneceu nessa prisão aqui 2 anos. 2 anos, não foram 2 dias, não foram 2 meses. Não desanimou, não blasfemou, não disse: eu vou sair da igreja, vou rasgar meu cartão de membro, não boto mais os pés aqui, como muita gente faz. Espeta o dedo na agulha, como é que pode? Eu estou indo na igreja e Deus permitiu isso, não vou mais sair de hoje. Não tem gente que é assim? Fulano falou mal de mim, não vem mais aqui. Audácia do bofe. Olha, José continuou esperando em Deus. É assim que procede, irmão, quem confia na providência divina. Quem sabe que Deus está no controle, age desta maneira aqui. Gênesis capítulo 41, versículo 1. Agora vamos entender por que Deus permitiu tudo isto, né? Olha como são os propósitos de Deus. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achasse ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos. Mas ninguém havia que os interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe:
Lembro-me hoje das minhas ofensas, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos os nossos sonhos, e ele nos interpretou, cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou Faraó, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e os fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Aí Faraó disse: olha, o negócio é o seguinte, José, já chamei todos os magos do Egito, já contei o meu sonho, eu vi aí, sabe, saindo do rio 7 vacas gordas, bonitas, depois saíam 7 magrinhas, e as magrinhas devoravam as gordas. José está lá ouvindo. Depois eu sonhei com 7 espigas de milho gordas, bonitas, depois 7 espigas mirradas, e essas mirradas devoravam as gordas. Você tem capacidade de me dizer o que é isto? Eu disse: bom, eu mesmo não tenho, mas o Deus Todo-Poderoso tem. Certamente que Ele vai me dar capacidade para te interpretar o sonho. Olha o que aconteceu, versículo 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos. Bem como as 7 espigas mirradas que estavam do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores, toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Faraó disse: poxa, que conselho espetacular, que rapaz sábio. Puxa, tá aí, gostei da sua ideia. Quer dizer que vão vir 7 anos de grande fartura, depois vão vir 7 anos de fome. Se nós não tomarmos providência, toda aquela fartura inicial vai ser consumida lá na frente. E aí vai ser um caos. José disse: perfeitamente. Olha, coloque um homem sábio, comece a administrar tudo durante os anos de fartura, comece a separar 1/5 do que for produzido, vá guardando, vá estocando, que quando vier a seca, olha, o Egito vai ter capacidade de sustentar toda a terra. Um conselho maravilhoso. Versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Olha como ele reconheceu que o Espírito de Deus estava naquele homem. Quando você fala com sabedoria, quando você fala, sabe, com domínio da coisa, todos têm que reconhecer que o Espírito de Deus está na tua vida, meu irmão. Agora, quando você abre a boca só para falar bobagem, peguei o diabo, peguei o inferno, e o sal, e o enxofre, e está amarrado, cara. Meu irmão, isso é um espírito de atraso na vida dessa pessoa aí. Quando você abre a boca, tu és um abençoado, mais do que vencedor, o maligno não te pode mais tocar, o Senhor te predestinou em amor. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu.
Ah, se a igreja pensasse isso do pastor, hein? Ah, já que Deus te fez saber tudo isso, pastor, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faça autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Você vê como é tremenda, irmão, esta ação providencial de Deus. Olha o que Deus fez em todo este percurso. Agora Deus já coloca este homem lá numa condição de maior autoridade do Egito. Aí tem alguns engraçadinhos nas igrejas que dizem assim: tá vendo? É por isso que o pastor tem que se candidatar. Não, tem que ser candidato. José não quis ser candidato de nada. José não foi disputar a eleição, José não foi se candidatar, não foi se inscrever no PMDB, nem foi no PSDB, nem foi em nenhum partido. José não estava pensando em ir para Brasília, ele não estava pensando em ter um gordo salário, ele não estava pensando em nada. Ele estava no fundo de um cárcere. Deus o colocou nesta posição pela sua providência. Eu quero ver um crente, um pastor, ser requisitado por um presidente da República. E dizer: aquele pastor vai ser ministro disso. Aí eu digo: olha aí a providência divina. Como é que Deus faz isso? Como é que escolhe a pessoa para ocupar um cargo desse? Agora fica essa vergonha que a gente vê aí. Tudo quanto é pastor se candidatando, todo mundo correndo atrás de volta, todo mundo querendo. O que é que eles querem? Dinheiro, meu irmão. Nada mais do que dinheiro. Leia, por favor, o versículo 53. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser fazer. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Esta fome aqui, que aconteceu justamente naquele período, né, que representava as 7 vacas magras, as 7 espigas mirradas. Olha, esta fome foi tão violenta que ela castigou duramente a terra onde se encontrava Jacó. O pai de José, os irmãos de José estavam lá na terra e a fome veio violenta sobre eles. Começaram a passar fome. O que aconteceu então? Olha como Deus funciona. Veja a providência divina, por favor. Capítulo 42. Sabedor Jacó de que havia mantimentos no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar um para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos dele, para que vivamos e não morramos. Versículo 3. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, o irmão mais novo, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda algo, para que não suceda a casa algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os. Porém, não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. José estava com aquelas roupas egípcias, né? Então, aquela roupa que Faraó vestia, aquelas coisas. Então, quando ele viu os irmãos, reconheceu os irmãos. Mas os irmãos não reconheceram.
E para ele disfarçar mais ainda, falou com dureza: oh, da onde vocês vieram? De que lugar vocês vieram? Oh, nós viemos lá, não sei de onde, viemos de Canaã, estavam passando fome. Versículo 9. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões, e vieste para ver os pontos fracos da terra. Responderam: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, me respondeu: nada disso. Pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. José estava fazendo, né, uma onda com eles aí. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filho de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai. O outro já não existe. O outro é que eles achavam que tinham matado José. Então lhes falou José: é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provado. Pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos, para que seja provada as vossas palavras, se há verdade no que dizeis ou não. Pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu junto em prisão 3 dias. Ao terceiro dia disse José: fazei o seguinte, e vivereis, pois tema a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros, ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-los. Olha só, veja que coisa interessante. José disse assim: olha, eu estou achando que vocês são espiões aqui na terra. Não somos não, somos pessoas direitas, somos pessoas honestas. São pessoas honestas. Então fala o seguinte: um de vocês vai ficar aqui, os outros voltam. Vocês vão levar mantimento, vão levar... Agora vocês vão me trazer esse irmão mais novo que vocês falaram. Se vocês trouxerem, é a prova de que vocês estão falando a verdade. José sabia que eles estavam falando a verdade. Aí José disse: tudo bem, olha, eu vou mandar liberar o mantimento, vocês vão viajar, leve lá para o pai de vocês, para a família de vocês. No versículo 25. Ordenou José que lhes enchesse de cereal os sacos, e lhe restituísse o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e o suplício de comida para o caminho, e assim lhe foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração, e atemorizados entreolhavam-se, dizendo: que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo. Aí eles, olha só, José foi bondoso, né? Olha como uma pessoa que está bem com Deus, olha como uma pessoa que é justa aos olhos de Deus procede. Não guardou rancor dos irmãos, não agiu com espírito de vingança. Disse: não, olha, pode levar o cereal. Chamou um empregado e disse: ó, pega o dinheiro deles, põe em cada saco o dinheiro de volta. Quando eles abriram no meio do caminho, além do cereal, ainda tem o dinheiro de volta. O que Deus nos fez? Chegaram em casa, contaram para o pai dele tudo o que havia acontecido. Disseram: olha, meu pai, nós chegamos no Egito, encontramos lá um homem poderoso, só que este homem duvidou da gente, ele pensa que nós somos espiões, e ele prendeu um dos nossos irmãos, e exigiu que nós viéssemos aqui, e só retornaríamos lá se levasse o nosso irmão mais novo, Benjamim, que era o xodó de Jacó. Já tinha perdido José, ficou Benjamim. E Jacó disse: não, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa. Eu não quero fazer isso. Eu não quero que vocês levem o meu filho mais novo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou poder agir desta forma? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Depois de muito retrucar, a fome era grande, a necessidade aumentou. No capítulo 43, diz assim: a fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier conosco. Se resolveres de vier conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se porém não enviares, não desceremos. Pois o homem nos disse: não me vereis o rosto se o vosso irmão
não vier conosco. Disseram, meu pai, não adianta, não vamos voltar lá. O homem disse que a gente não vai nem olhar para o rosto dele. Então, se o senhor quer mantimento, só tem um jeito: libere Benjamim. Libere o nosso irmão para ir conosco. E um dos irmãos disse, olha, meu pai Jacó, eu me responsabilizo por Benjamim. Deixe Benjamim, eu fico responsável. Se alguma coisa acontecer a Benjamim, olha, eu pago, eu vou ser responsável por isso. Vai recair tudo sobre mim. Então, devido à necessidade, a fome era grave, eles estavam a risco de morrer de fome. Então Jacó disse, tá bom, levem Benjamim. Subiram ao Egito com Benjamim. Agora veja, por favor, versículo 15. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro, e a Benjamim. Jacó ainda mandou muitos presentes para José. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao dispenseiro de sua casa, leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara, e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José. E diziam, é por causa do dinheiro que da outra vez voltou no saco de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, vai nos escravizar, vai tomar nosso jumento. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram, ai, Senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento, quando chegamos à estalagem, abrimos os sacos de cereal, e eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro estava intacto, nós tornamos a trazê-lo hoje conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro no saco de cereal. Aí o mordomo de José disse, Pai seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vossos pais vos deu tesouro no saco de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração ao seu jumento. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali havia de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinha em mãos e prostraram-se perante ele e ante a terra. Olha se cumprindo o sonho, hein? Agora está um anjos lá, se prostrando José, sem saber que estava diante do irmão, hein? Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse, agora José pergunta para eles assim, vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ele ainda vive? José estava ansioso para saber notícias do pai, né? Responderam ele, vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Glória a Deus. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. Agora você vai ver a estratégia que José usa para deter os irmãos dele no Egito. Porque agora cumpriram a palavra, levaram o irmão mais novo, não restava outra alternativa a não ser permitir que eles fossem embora, né? Mas se eles fossem embora, olha, eles iam padecer com a seca, iam sofrer as pampas. E aí, o decreto de Deus a Abraão não ia se cumprir. Porque Deus disse, olha, Abraão, a tua posteridade vai ser escrava no Egito. Vai ficar lá 400 anos. Olha como é que José faz. José não está sabendo nada disso. Ele está agindo, ele está tomando atitudes por causa da providência divina. Deus governando, Deus efetuando o querer, Deus efetuando o realizar. Capítulo 44. Deu José esta ordem ao mordomo da sua casa. Enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. De manhã, quando já era claro, despediram estes homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa, levanta-te e segue após estes homens. E alcançando-me lhe dirás, por que pagaste o mal por bem? Não é este o copo que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações, procedestes mal no que fizeste. E alcançou-os e lhes falou estas palavras. Então eles responderam,
Porque diz meu Senhor outras palavras, longe esteja de teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu Senhor prata ou ouro? Aqueles dos teus servos, com quem for achado, que morra. E nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Eles estavam tão indignados com a acusação, que sabiam que não é possível. Nós não iríamos fazer isto se até o dinheiro que colocaram de volta no nosso saco, nós trouxemos de volta de Canaã. Como é que agora nós vamos furtar um cálice de ouro? Como é que nós vamos fazer uma bobagem dessa? Olha, se algum de nós for achado com esse cálice, que morra. E o resto não vai ficar como escravo. Só que José tinha feito isso. Já põe lá um copo no saco de cereal do mais novo, de Benjamim. Põe isso lá. Veja só. Então lhe respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo. Porém vós sereis inculpados. E apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento de terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando do mais novo. E achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo o jumento, tornaram à cidade. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José: que é isto que fizestes? Não sabias vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vocês, no entanto, subam em paz para o vosso pai. Então Judá se aproximou e disse: ah, Senhor meu, eu te rogo, permita que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra mim, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a teus servos: tende paz, ó irmão? E respondemos a ti: temos pai, já é velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou da sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teu servo: trazei-o, para que o ponha os olhos sobre ele. Nós respondemos ao nosso pai: o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teu servo: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me verei o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, o nosso pai disse: voltai, comprai-me um pouco de mantimento. Nós dissemos ao nosso pai: não podemos descer, se nosso irmão mais moço não for conosco. Nós não desceremos, porque não podemos ver a face deste homem, se esse nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não o mais vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cães com pesar à sepultura. Jacó disse: olha, se mais este agora morrer, a minha tristeza será tamanha que eu vou baixar a sepultura, eu vou morrer. Versículo 30. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma está ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. Quando ele vê que o seu filho mais novo não voltou, a sua alma está tão ligada a esse filho mais novo que ele vai morrer de desgosto, ele vai morrer de tristeza. E teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com o meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor. E o moço suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que ao meu pai sobrevirá. Olha, ele implorando a José, dizendo: por favor, eu prefiro eu ficar no lugar de Benjamim, para não ver meu pai morrer de desgosto, para não ver meu pai morrer de tristeza. Eu prometi a meu pai que não ia acontecer nada com ele. Por favor, nos atenda, faça isso por nós. E agora vem o desenrolar da história. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou:
fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram aterrorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E achegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irritei contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, olha o discernimento de José, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Versículo 8. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, aleluia, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreça, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vede por vós mesmo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou todos os seus irmãos e chorou sobre ele. Depois seus irmãos falaram com ele. Olha, irmãos, o final da história é que Jacó veio, trouxe toda a família, veio todo mundo, gado, tudo se estabeleceu no Egito, tudo conforme Deus havia predito. Jacó morreu, depois José morreu, um outro faraó se levantou, um faraó perverso, escravizou o povo de Israel durante 400 anos. Nesses 400 anos, eles se multiplicaram de uma forma extraordinária no Egito. Foi no Egito que a nação de Israel tomou corpo. Isso aconteceu até o dia que Deus resolveu libertá-lo da escravidão. Olha, Deus estava por trás, irmãos, de todos aqueles acontecimentos. Tudo. Toda essa história aqui, longa, que nós acabamos de ver essa noite, faz você compreender exatamente o que é a providência divina. Essa história deixa claro na nossa mente o que significa de verdade a providência de Deus. Deus no comando de tudo. Nada acontece, nada ocorre sem que esteja dentro dos decretos divinos. Isto aqui é para você ter paz, isto aqui é para você ter descanso, isto aqui é para você saber que você não está neste mundo vivendo uma aventura cega. A tua vida não está entregue, sabe, ao Deus dará. Tudo que acontece na tua vida, tudo que acontece nos teus dias, está no mais absoluto controle de Deus. Amém? Deus está no controle de tudo. Diga com o teu lado: Deus está no controle de tudo. Diga para o teu irmão do lado: Deus está no controle da tua vida, meu irmão. Diga: Deus está no controle da tua vida. Quando as coisas acontecerem na tua vida, pense nisto. Diga: Deus está no controle de tudo. Por que Deus está permitindo isto? Será que este fato é Deus me disciplinando? Será que é Deus me dando um puxa-vangue de orelha? Será que através desse acontecimento aqui, Deus está querendo, trazer crescimento espiritual para a minha vida? Será que Deus está permitindo isto para que eu pratique a palavra? Qual é o propósito de Deus nisso? Às vezes as coisas acontecem e as pessoas agem, atabalhoadamente, e querem virar o mundo de cabeça para baixo, sem se darem conta de que nada acontece
sem que seja ou Deus fazendo, ou Deus permitindo que faça. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito da verdade falou à igreja nessa noite. Oh, aleluia.